Saudações a todos, boa tarde, bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem vai entrar depois aí. É, Quando eu comecei em 2006 a fazer os meus trajetos, eu também começava a observar alguns maratonistas das antigas, aqueles que eram chamados de casca-grossa, os caras que eram os mais experientes, e eles tinham o linguajar deles. Então, antigamente, dizia-se que o trajeto de 30 quilômetros por domingo era o famoso longão, por causa do trajeto que era em si, né? E aí você tem todo um contexto de você fazer com que esse trajeto seja terminado. Você vai mudar seu estilo de vida, você vai mudar sua alimentação, você vai ter sua disciplina, suas regras ali, né? Você vai ter que participar de uma ou duas provas relacionadas. Não necessariamente você tem que correr 30 quilômetros, você tem que ser rápido. Não necessariamente você correndo 30 quilômetros você é obrigado a fazer maratona, mas só o fato de você fazer uma distância um pouco maior do que o esperado, ou pelo menos de 25, 30, nessa distância aí, era considerado isso. Nem todo mundo era obrigado a fazer esse tipo de treinamento, só fazia só quem precisasse mesmo, e não tinham tantos conflitos ou ideias quanto a isso. O que, é que eu estou percebendo? Hoje, por causa de um certo modismo ou uma espécie de aceitação antes do tempo, ou uma forma da pessoa tentar se destacar ou ser iguais às outras, as pessoas estão desmerecendo o contexto desse longão, fazendo com que ele deixe de ter uma quilometragem para ser uma menor. Aí a pessoa se enquadra. É muito mais fácil a pessoa esperar ela ter as condições de fazer um determinado treino para dizer que faz aquilo, ao invés dela tentar desmerecer aquilo. Por que está acontecendo? O sentido dele está sendo mais abstrato do que prático. Então, se no sentido figurado, no sentido de metáfora, só porque você que é iniciante, que faz uma distância de 5 quilômetros, você disser que isso é longão, quem é das antigas não vai admitir isso, porque o contexto que tudo isso envolve é outro. Eles não vão admitir, e tem gente que ainda não admite que algumas pessoas usam esse termo só para poder se encaixar numa rede social de amigos ou dizer na rede do Facebook que fala que faz esse longão só para dizer que faz. Como se fosse uma coisa banal, entendeu? Robson Caetano, é, o Jadel Gregório, esses caras das antigas, Coquinho, Luiz Antônio, esses caras que tecnicamente abriram o mato no peito para eu poder passar, para se dizer, eles tinham lá o comportamento deles, eles tinham lá a rotina deles e eu não me atrevi a dizer que eu fazia o mesmo treinamento que o deles, porque realmente eu não fazia mesmo. Um dia, depois de uns 2, 3 anos de prática, eu comecei a dar os primeiros passos errando. Aí sim eu comecei a me encaixar, mas isso não me incomoda tanto, né? Mas eu não falava que eu fazia longão, não fazia, não falava, porque eu não atingia, não estava no mesmo patamar que eles. Eu não fazia o mesmo comportamento que eles, eu não tinha o mesmo estilo de vida que eles. Que eu tinha que fazer meu treino, ter disciplina, só short, camisa, relógio. Short, relógio e tênis, short, relógio e tênis. E aí você tem uma circunstância para você fazer o seu treino, né? Então aquela circunstância lá, somado a um determinado trajeto e foco, que você precisa ter foco, era considerado longão de todo final de semana, né? Hoje, se eu pegar no sentido figurado, no sentido no sentido da metáfora, que a pessoa queira ver ou queira saber, se uma pessoa está começando agora, 5 quilômetros lá, correndo lá, independente do que ela seja, se ela disser que aquilo ali é longão, não é que está de todo errado, mas o sentido está errado, o como que se começou está errado. Mas, volto a dizer, que quando eu comecei, todo mundo. Tem gente que eu já vi até umas briguinhas com isso daí. Tem gente que falava assim, mas quando você começou a 5 quilômetros para você era difícil. Sim, era difícil, mas a pessoa não falava que fazia o longão, porque já sabia o contexto. Eu não precisei demorar tanto para poder dizer que eu faço isso, mas o contexto disso, do que realmente o treinamento significa, algumas pessoas por um tempo, eu não lembro como que começou isso, eu não lembro especificamente, que acho que nem no Orkut ainda tinha essas brigas, nem no Orkut tinha essas brigas ainda, que ele foi deletado em 2014, tinha essas brigas, né? Então, que você, que você tinha que fazer, meio que enfraquecer, desmerecer ou reduzir a exigência de um determinado treinamento para você se encaixar nele. Não, deveria ser o contrário, né? Então, ele está num contexto
Se você se encaixa nele, beleza. E se você não encaixa nesse contexto de longão, que você não faz treinamento longo, se você não aguenta, por fazer, eu não posso criticar você, assim como eu também não fui criticado por esses caras que faziam isso. A gente pode pedir um conselho ou dois, a gente pode pedir uma dica ou duas. A gente não vai fazer igual, a gente não é criticado por esses caras, e esses caras não criticavam a gente. Pode ser também que várias pessoas que falam que faz longão, que falam que faz treinamento de longa distância ou de alta resistência, fique criticando as outras que estão começando agora. Então, ao invés do pessoal se ajudar, o pessoal se mata. E pode ser que isso irrite algumas pessoas que estão começando agora e queiram, porque queiram entrar nesse contexto na marra de uma vez por todas. Isso é uma coisa muito chata, é uma coisa muito complicada. Já vi isso várias vezes e não é pra. Não devia acontecer, mas fazer o quê? As pessoas deveriam pensar duas vezes no que elas falam, deveriam pensar em todo o contexto, assim, em vez de prejudicar pessoas, deveriam ajudar pessoas, né? Mas, enfim, desculpe pelo áudio longo, mas algumas coisas precisam ser ditas. Eu não tenho razão, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono de nada, mas essa é a minha humilde opinião. De uma pessoa que que eu tô vendo algumas coisas aí que não era para ver, né? Mas enfim, vamos seguindo em frente aí. Deus nos ajude, Deus vos ajude e vida longa a todos.